Beleza, pessoal. Agora a gente vai agora aqui pro terceiro vídeo, né? Que é agora a gente vai chegar na parte legal, porque até aqui a gente só construiu esse formulário e era algo que a gente já sabia fazer. Só que agora a gente vai transformar esse formulário aqui de unique step em um formulário multi-step, né? A gente vai dividir ele em vários passos. E nesse formulário aqui ele vai ter 3 steps, né? Que são as informações pessoais, informações de login e aqui está errado. Esse terceiro aqui, ele é... Cadê? Tem aqui informações de login. Aqui é preferências e consentimentos. Pronto. Preferências e consentimentos. Ok. Então ele vai ser dividido nesses 3 steps aqui. Então é agora. Então agora é a parte que a gente começa, né, a transformar isso aqui em um formulário multi-step. Eu vou começar construindo os componentes, construindo os steps. Então eu vou construir um componente que vai ter esses campos aqui, um componente que vai ter esses campos e um componente que vai ter esses campos. E eu acho melhor começar construindo os steps, né, os componentes steps, porque depois fica mais fácil de explicar a lógica, né, a regra de negócio para isso funcionar. Então, beleza. Então vamos começar a construir aqui os steps. Então a gente tem aqui, só para mostrar aqui, ó, o que a gente fez até agora. A gente fez os esquemas, né? A gente começou fazendo os esquemas, o esquema, né? De validação com os OD. Aí a gente fez aqui nessa tem essa pasta types, a gente tem a tipagem, né, do nosso esquema. E a gente tem aqui o nosso, né, na parte de componentes, multi-step form, a gente tem aqui o componente multi-step form, né, o nosso formulário. E lá na pasta pages, a gente está chamando no arquivo page, né, o home, o principal, a gente está chamando esse formulário. Então, ok. Então aqui dentro dessa pasta multi-step form, a gente vai criar uma pasta components. Porque aqui dentro a gente vai ter uns componentes que vão fazer parte desse componente principal, né? Desse multi-step form. Então, aqui dentro de components eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de steps. Pronto. E aqui dentro pronto, e nos steps eu vou criar cada step. Então, o primeiro step que eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de personal info.tsx. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, personal info. E aí eu vou criar aqui o componente. Pronto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou copiar, recortar na verdade, esses inputs aqui que fazem parte do personal info. São esses 3 aqui. Ctrl X. E aí eu colo aqui. Aí eu importo aqui o input. Importo o input message. E pronto, os componentes são importados. Só que aqui ele está querendo esse register, né? E esse register vem do useform. Só que eu não posso chamar aqui o useform aqui. Por que não? Porque para que o multistep funcione, né, para que o nosso formulário multistep funcione, eu preciso que todos esses dados eles fiquem salvos em um contexto, né? Porque eu vou ter o primeiro step, aí eu vou submitar o primeiro step, né, os dados do primeiro step, que no caso aqui é name, surname e age. Então eu vou enviar esses dados no primeiro step. E aí eu vou passar para o segundo step.
E eu preciso que os dados do primeiro step eles fiquem salvos em algum lugar para que lá no final, né, quando eu tiver passado por todos os steps, lá no final eu consiga pegar todos esses dados e enviar, né, para onde eu quiser enviar, consiga submeter, afinal de contas. Então, como eu preciso que esses dados eles fiquem salvos em algum lugar, eu vou precisar de um contexto. Então, cada vez eu vou ter o primeiro step, eu vou enviar esses dados para o contexto, aí eu vou passar para o segundo step, vou enviar os dados para o contexto, aí eu vou chegar finalmente no terceiro step, e aí eu vou pegar todos esses dados do contexto e aí eu vou submitar, né? Eu vou enviar para onde eu tiver que enviar esses dados. Então, como eu vou precisar de um contexto, então eu não posso chamar esse useForm aqui. Por quê? Por causa que eu vou o próprio React Hook Form, ele tem um contexto. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse contexto, colocar em volta aqui do nosso formulário. A gente vai pegar esse, né, o provider, né, ele tem um provider, então a gente vai pegar esse provider, colocar em volta do nosso formulário. E aí, em cada step, eu vou chamar um use context, como se fosse um use context, né? Que é o use form context. E aí eu vou conseguir pegar esse register de lá. Então funciona assim, ó. Então aqui no lugar, cadê? Deixa eu só, tá certo, aqui o use form. Então eu vou chamar aqui o form context. Acho que é form context o nome. Context. Não, não é. Deixa eu ver aqui no. Tá aqui. É provider. Form provider. Pronto, ó. Form provider, que vem do React Hook Form. E aí eu coloco aqui o nosso formulário, né, que é esse card aqui, o nosso formulário dentro desse form provider. E esse form provider ele espera receber todos os métodos que vem do useForm. Então o que acontece? Eu vou pegar, no lugar de eu pegar aqui eu estou pegando o render submit, register, form state, no lugar de eu pegar isso, o que eu vou pegar é tudo isso aqui, vou chamar de forms. Não, form. Então eu vou pegar tudo que o useForm retorna, eu vou colocar aqui dentro dessa constante form, e aqui dentro do form provider eu vou dar um destructor. E pronto. E aí eu dei um destructor. E pronto, e é isso que o form provider espera. E aí eu consigo acessar tudo que está aqui dentro, né? Tudo que está dentro, eu consigo acessar aqui, né, dentro do form provider. Então, esse componente aqui, né, esse stepzinho aqui, ele está dentro, né? Ele está dentro, ele vai ficar dentro, né, ele vai ficar aqui dentro do nosso formulário. Logo, ele vai estar dentro do nosso form provider. E aí eu consigo usar um contexto para pegar isso. Então, eu vou vir aqui, ó, recebe o use form context, né, que vem do React Hook Form. Use form context. E aí agora eu consigo pegar aqui o register. Então eu vou conseguir pegar o que eu preciso agora. E como eu estou usando o use form context, esse register aqui não é qualquer register, é o register que está vindo desse use form, né, desse form aqui, que está desse provider. Então todos os steps que tiverem aqui dentro, né, todos os steps que ficarem aqui dentro vão estar recebendo os dados desse mesmo useForm. Então vão ficar tudo salvo no mesmo lugar. Então é isso. Então eu vou vir aqui useForm. Só que aqui, ó, aí pronto. Tá, aí eu já estou conseguindo pegar o registro, tá dando esse erro aqui. Eu não sei se é por causa da tipagem. Ah tá, esse erros aqui, eu vou pegar logo esses erros. Então, form state. Erros. Pronto.
Eu acho que esse erro aqui é por causa da tipagem, porque eu não tipei aqui. Vamos ver se é isso. Vou tipar aqui, que é o form... Não, multistep. Multistep form type. Não, não era só isso. Era outra coisa. Esse input tá... Ah, tá. Eu tô pegando o input errado. Eu achei que o erro que tava aparecendo, eu achei que tava errado, mas o erro tava certo. É porque tinha que ser outro input mesmo. Pronto. Agora eu tô trazendo o input do lugar certo. Eu vou até tirar esse type aqui. Ver se ele mostra o erro, mas nem mostra. Só que aqui, ó, eu tenho que passar o type porque, ó, aqui tá o register name, ó. Se eu tiro e dou um Ctrl espaço, ó, não aparece nenhum autocomplete. Então, aqui nesse contexto, eu preciso, por mais que aqui no useform eu esteja passando o tipo, mas aqui também no useform context eu também tenho que passar o tipo. Ah, agora sim, ó. Agora quando tá vazio ele já aparece um erro e aí eu tenho um autocomplete aqui e posso pegar o name. Agora tá ok. Então é isso. O principal para, né, a nossa transformação em multistep, a primeira coisa que a gente tem que saber é disso, é que a gente tem que criar um provider. A gente precisa do provider aqui que vem do React Hook Form. Aí agora o useform aqui, a gente não vai pegar mais os métodos, né? Aqui que a gente pegava dentro das chaves. A gente na verdade pega todos esses métodos, tudo que vem daqui de dentro, a gente coloca nessa constante e a gente dá um destructor nela aqui dentro do form provider. E os step que vão precisar do registro e de outras do erros também, e de qualquer outra coisa que vem, a gente vai pegar aqui do use form context. Então pronto. Então é isso. Então, né, é contexto, aqui é um contexto simples, né? Você já sabe usar contexto. Então, beleza. Aí, aqui, por enquanto, né, vai ficar dando erro aqui, porque, aí, ó, porque, por exemplo, ele precisa do... Ah, nem tá dando... Mas vai precisar do erros, então a gente tá vindo aqui de form, então aqui agora é form ponto form state. Vamos botar aqui só para assumir esses erros. Mas aqui, ó, o registro tá esperando o register. Aí se eu quisesse pegar esse registro, eu não vou fazer isso porque a gente vai transferir tudo isso aqui para os step mesmo. Mas por exemplo aqui essa handle submit, né? Esse form, ele espera o handle submit. Então, como é que a gente pega? A gente vai pegar agora ele do form, ó. Form.handleSubmit. Aí pronto, ó, o erro sumiu. Esse erro aqui eu vou tirar que a gente não vai precisar mais dele não. Né? Porque esses inputs agora vão lá para o step. Então beleza, agora a gente já construiu aqui, pronto, a gente construiu aqui o primeiro step, que é o personal info. A gente agora vai construir aqui o... Eu vou até... dá para copiar, eu vou copiar aqui esse componente. E a gente vem aqui e cria um segundo, que vai ser o login info. E eu já colo aqui esse componente. Só que aí o que eu faço, eu vou apagar isso aqui. E aí eu venho aqui, ó, no nosso multistep. E eu vou copiar aqui, ó, essa segunda parte aqui. Ctrl X. Venho aqui para login info. Ctrl V. Pronto. Informações de login, né? A gente trouxe aqui os campos de informações de login. Ah, vamos trocar aqui o nome, né? Tá, personal info, login info. Ok. E agora a gente vai criar o nosso terceiro step. Vou copiar isso aqui também. Ah, já tá. Copiar também. E aqui vai ser o preference and aqui o nome.
Eu acho que é assim o nome. É isso mesmo. Ok. Então pronto, copiei aqui. Só que, e aí pronto, já vou apagar essa parte aqui. Aí eu vou vir aqui no Multistep e vou copiar essa última, recortar essa última parte aqui, nesses últimos inputs. Ctrl X. E aí eu colo aqui. E aqui a gente tem que importar esse checkbox. Pronto, importamos. E ok. Tá funcionando. A gente só não precisa desse input. E pronto, a gente criou aqui os 3 steps, né? Os 3 steps estão criados. Ah, tem que mudar o nome aqui. Ok. A gente não precisa mais disso, não precisa mais disso. E agora, se a gente vir aqui, né, ó, nosso formulário agora está sem nenhum campo. Se eu quisesse trazer aqueles campos lá agora, eu só importava eles aqui. Então é o personal info, login, login info e o preferences. Pronto, tá aqui os 3. Se eu vier aqui, ó, tá aqui os 3 aparecendo de novo. Eita, agora estão grudadinhos. Ah tá, por causa disso aqui. Ah tá, eu botei fora. Pronto, agora estão dentro. Pronto, agora tá ok. Tá do jeito certo. Então daqui. Só que, claro, né, como é multi-step, né, eu quero que apareça um step por vez. Então, agora vocês vendo assim os componentes, fica mais fácil de entender que eu vou ter que, né, colocar condicionais aqui para dizer. Então, por exemplo, a gente vai ter um state, que a gente chama de step, e quando step, por exemplo, for igual a 1, ou igual a 0, aparece esse. Quando step for igual a 1, aparece esse. Igual a 2, aparece esse aqui. Né? Então é desse jeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer, já toquei o useForm direitinho, vou criar aqui um state, vou criar um estado, né? Então, um state. Const, vamos chamar de step, set step, recebe um use state. E vai iniciar com 0. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou botar assim, ó. Se step for igual. Eu sei, ó, eu sempre vou fazer com a arquitetura um pouquinho mais feia e depois eu vou melhorar a arquitetura. Por enquanto a gente vai fazer desse jeito aqui, mas depois a gente vai dar uma melhorada, vai colocar dentro de um objeto para deixar mais bonito o código. Mas beleza, então step, se step for igual a 0, vai aparecer esse aqui. Se step for igual a 1, aparece esse. Se o step for igual a 2, aparece esse. Então pronto, se eu vier aqui, ó, agora a gente, ó, só aparece um step, né? Só está aparecendo o primeiro step, que é o nome, sobrenome e idade. Se o step agora for igual a 1, aí agora aparece, ó, e-mail, senha, confirmar a senha.
Então, beleza. E aí, agora o que a gente precisa é o seguinte, eu preciso que o, né, tem um botão aqui que ele tenha a palavra, né, que o botão tá em enviar. Eu preciso que eu vou mudar esse enviar para próximo. Por quê? Porque quando eu apertar aqui, eu quero ir para o próximo step, né? Eu vou ter 3 steps, então eu vou apertar aqui, eu vou para o próximo step, depois para o próximo. Só quando eu estiver no último step, aí eu vou mudar o valor dele para enviar, porque aí ele vai realmente submitar, né? Porque ele só pode, né? Ele só vai enviar os dados depois que ele já tiver preenchido os campos, né? Os campos de todos os steps. Então, deixa eu ver como é que eu... Ok. Então vamos fazer os... E aí, então... Além disso, eu também vou precisar de um botão para voltar, né? Porque eu vou querer ir para o próximo step, mas eu posso querer voltar para ter um botão. Quero um botão de voltar para poder voltar e mudar algum dado do step anterior. Então a gente vai criar logo esses botões. Então vou criar outro botão aqui. Vamos chamar de voltar. E eu quero ver como é que fica aqui. Tá desse jeito. Vou dizer que esse daqui tem a variante outline. Né, para ele ficar branco com borda. Desse jeito aqui. E eu vou dizer que esses dois botões aqui, eles têm uma class. Eles vão ser flex 1. Que é para eles ocupar esse, né, ocupar todo o espaço. Vou dar um gap aqui. Class flex. Acho que não sei se ele já é flex. Gap e 2. É, já é. Então pronto, dei um gapzinho aqui para se afastar. Então pronto, aqui o botão de próximo e o botão de voltar. Deixa eu testar uma coisa. Tá aqui. Então beleza, então a gente vai criar aqui um botão de próximo que vai mandar a gente vai criar uma função que esse botão de próximo vai usar, que ele vai mandar a gente, né, pro próximo step. Então vamos criar aqui uma constante, uma função, né, que vai ser a next. Recebe aqui. E vamos dizer que por enquanto a única coisa que ela vai fazer é mudar o step, set step, para botar aqui o valor anterior, o previous, né? Previous mais 1. Então pronto, né? Ele vai aumentar, vai incrementar em 1 o valor do step. E aí esse next aqui, eu vou vir aqui nesse botão de próximo, vou botar aqui on click next. Agora pronto, quando eu clicar no botão próximo, ele vai chamar essa função next. Essa função next, ela, né, incrementa aqui o valor do set step e assim eu vou para o próximo step. Então tá aqui informações, ó, próximo vai para e-mail, próximo vem para cá, né? E aí se eu der próximo ele vai, não existe, né? Eu poderia colocar uma lógica aqui, só que não, por enquanto eu vou colocar uma lógica de, né, que se o valor, né, sei lá, nós temos 3 steps, então se for maior do que 3, se for igual a 3, o botão, né, eu não posso incrementar. Só que por enquanto eu não vou fazer isso não, porque a gente ainda não criou a gente não tem como saber de forma dinâmica quantos steps a gente tem. Então por enquanto eu vou deixar assim. Vou criar aqui uma outra const que eu vou chamar de prev, que ela vai servir para o botão de voltar, né? Então set step
eu vou decrementar. Então eu vou tirar um do step, né? Que vai ser o botão de voltar. Então beleza, eu vi que eu clicar no botão voltar, eu retiro um do step. Então legal, próximo, próximo, voltar, voltar. Então beleza. Só que qual é a questão? Eu tô passando, ó, eu tô passando pro próximo, né? Toda vez que eu clico no botão próximo eu passo. Só que eu não quero simplesmente passar. Eu só quero passar pro próximo step caso eu tenha preenchido corretamente os dados, né, do step que eu tô. Então eu preciso... Eita. Coleta de dados. Ah, tá. Eu acho que eu tô apertando Enter. Eu acho que eu tô automaticamente apertando esse botão de voltar. Não tô passando type pra ele. É isso. Pronto. Ele tava submitando, acho que esse botão tava. Ele tava entendendo esse botão como submit. E ele tava. Quando eu apertava, dava enter, ele vinha pra esse botão e aí ele voltava. Agora que eu botei type button, agora quando eu dou submit, quando eu aperto enter, né, que ele dá submit, ele vem pra esse botão aqui, que é o botão de próximo. Então beleza. Eu inicio aqui, ó, aperto enter, ele vai pro próximo. Aperto enter, ele vai pro próximo, né? Porque quando eu tô apertando enter, ele tá entendendo que eu tô clicando nesse botão aqui, né? Porque tá submitando. Eu vou até botar implicitamente que ele aqui é do type submit. Ok. Beleza, então eu tô apertando Enter, né? Quando eu aperto o botão próximo, eu aperto Enter, ele vem aqui pro próximo step. Só que eu não quero que isso aconteça, eu quero que só vá pro próximo step caso esses campos aqui tenham sido preenchidos corretamente. E como é que eu faço isso? Né? Porque como é que eu vou fazer essa validação? E é o seguinte, o useForm, ele retorna pra gente, uma das coisas que ele retorna pra gente é um método, uma função que se chama trigger, e com ela a gente consegue decidir quais campos a gente vai validar, a gente pode escolher. Que não era necessário quando a gente estava com o formulário normal, mas que é muito necessário quando a gente está com o formulário multistep. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que aqui eu estou chamando essa aqui de next, essa de prev, né, que ela está incrementando e decrementando. Só que na verdade, para incrementar e decrementar o step, eu vou criar funções só para isso. Então aqui eu vou ter uma const increase, né, que é para incrementar o step, que ela vai receber justamente essa função aqui. E a gente vai ter uma outra constante, que eu vou chamar de decrement, que recebe essa função aqui de decremento. Opa, é só isso aqui tudo. Então pronto. E por que eu vou fazer isso? Por causa que essa função de prev e nessa função de prev e essa de next, elas vão ser funções bem mais complexas. Elas fazem muito mais do que simplesmente, né, incrementar ou decrementar. Então beleza, então essa função, por enquanto deixa elas aí, mas beleza. Essa função aqui de next, ela vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer com ela é validar
os campos, é dizer quais campos a gente vai validar por step, né? Beleza, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que aqui, ó, a gente sabe, né, os campos que a gente tem aqui, aqui no nosso esquema a gente tem os campos que a gente tem que validar. E aí eu tenho aqui o name, surname e age. E aqui no type, né, eu tenho o type, né? Eu tenho o tipo do nosso esquema, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar uma constante aqui vai ser um array de objetos. Aqui vai ser vou chamar de dizer que é fields step. Field steps fields. Vou chamar de steps fields. Então, beleza, o steps fields aqui, ele vai ser um array, e esse array vai conter um objeto, e esse objeto vai ter fields e vai ter um array. E qual é a questão? A gente vai ter aqui, ó, como o nosso formulário ele tem 3 steps, então esse nosso array aqui ele vai ter 3 objetos, né? E em cada objeto aqui, ó, fields, a gente vai ter os campos que a gente vai ter que validar em cada step. Aqui vai conter os campos de cada step, né? Um string, né, com o nome com o campo de cada step. Então, por exemplo, ó, no primeiro step a gente vai ter 3 campos, né? Que é o name, surname e o age. E a gente vai fazer isso em cada stepzinho. Porque vai ser desse jeito que a gente vai conseguir saber quais campos a gente tem que validar por cada step. Então, beleza. Então, aqui eu vou criar um type, que vai ser steps fields. Ele vai receber, e aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, key of do multistep form. Por quê? Porque aqui no multistep form, né, eu tenho aqui o objeto, né, que tem todos os campos do nosso formulário. Só que o nome que interessa pra gente é o nome daqui, ó, name, surname e age. São essas keys aqui que importam. Então, quando eu uso o key of, ó, eu consigo obter o name, surname, eu consigo obter as keys. Então, tá aqui. Então, steps fields. E eu vou dizer o seguinte, ó, esse array aqui, ele vai conter um objeto. Esse objeto vai ter um campo chamado fields. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou recortar isso aqui. Esse steps fields ele vai ser um array. Opa. Vou botar aqui que ele é um objeto. E aí ele vai ter o fields. Vou chamar só de fields. Aí ele vai ter aqui o fields. E esse fields ele é um key of multistep form, ele vai ser um array. Então aqui, ó, ele vai ser um array, né, né, do key of do multistep form type. Por quê? Porque nesse objeto eu consigo colocar, né, vários, né, dentro de fields eu consigo colocar um array com vários campos. E aí o que eu digo aqui, esse steps fields ele vai ser um array que vai conter fields. Ele vai ser um array desses objetos aqui. Então, vou botar aqui o valor de recebe, pronto. Então aqui eu tenho um array, aí eu crio um objeto. Dentro desse objeto, ó, eu coloco fields. E nesse fields eu coloco um array. E aí dentro eu consigo colocar um string, ó, que traz para mim os campos. Então no primeiro step eu vou ter o name, o surname e o age. No segundo step eu vou ter o e-mail, vou ter o password, confirme password
No segundo, eu vou ter o notifications. Eu vou ter aqui o terms e o previous. Eu estou colocando na mesma ordem que eu coloquei aqui no, né, que eu coloco os input aqui no step. Então, beleza. Então, agora, aqui eu vou conseguir saber quais campos eu tenho que validar, né? Porque eu tenho esse objeto, esse array aqui, e aí cada item desse array eu tenho um objeto que vai me dizer, né, quais são os campos que eu tenho que validar por cada step. Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui nessa função de next, o que, é que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter uma constante aqui que eu vou chamar de isValid. Ela vai receber o que? O form, né? Tá vendo esse formulário, esse form aqui que eu pego do useForm? Aí eu pego aqui, ó, trigger. Aqui, ó, eu tenho essa função aqui trigger. E o que essa função trigger espera? Aqui, ó, ela espera receber ou o nome do campo que eu quero validar ou um array com o nome dos campos que eu quero validar. Então eu posso simplesmente passar, ó, se eu dou aqui coisa, ele já dá um autocomplete, eu posso passar o nome do campo que eu quero validar. Então, sei lá, eu quero validar confirm password, eu quero validar age. Ou eu posso passar para ela também um array que vai conter o nome dos campos. Então eu quero que valide age e eu quero que valide e-mail. Né? E aí ela vai retornar, e aí ó, eu botei aqui o nome de isValid porque ela retorna o seguinte, ela vai fazer essa, tem que botar um await aqui, né? E aqui é assim. Só confirmar aqui quando eu passo o mouse, promise. Pronto. Então ele retorna um boolean, né? Que se tiver validado corretamente, ela vai devolver true. Se não, vai devolver false. Então, beleza. Então, como ela espera um array com os campos, então, no lugar de eu passar aqui na mão, né, estaticamente, dizer qual é o campo que ela tem que validar, eu vou passar dinamicamente, né, com base no step, se vai ser 0, se vai ser 1, se vai ser 2, com base no step, eu vou pegar esse objeto aqui e dizer quais campos ela tem que validar. Então eu vou fazer o seguinte, colocar aqui, ó, steps fields, step ponto fields, e aí só isso mesmo, ponto fields. Então pronto, ó, então se o step for 0, o fields me traz esse array aqui. Se o step for 1, ele vai me trazer esses arrays aqui, esse array aqui. Então, dependendo do step, né, eu digo quais campos ele tem que validar. Além disso, outra coisa que ele espera, né, não é obrigatório passar, mas outra coisa que o trigger pode receber é um objeto aqui que dentro dele a gente passa essa child fox, que ela vai fazer o seguinte, é para ela focar no campo, né, no primeiro campo que ela detectar um erro, né, que o que tiver inválido. Então a gente passa isso aqui e passa true. Pronto. E aí quando ela validar o campo que tiver errado, ela vai focar lá nesse campo. Então beleza. E aí eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se isValid, né, se for false, né, eu vou fazer assim, ó. Se isValid for false, eu quero que ele retorne, que ele não faça nada, que ele só retorne. Agora, se isso daqui não tiver dado false, ou se foi true, significa que todos os campos daquele step estão validados corretamente, aí eu chamo a função increase, que ela vai, o que a função increase vai fazer? Ela vai incrementar o step e aí eu passo para o próximo step. E essa função prévia que eu já vou fazer aqui, ó, vou tirar isso aqui dela e já vou fazer ela receber a decrement.
Pronto. Então, ok. Já vamos testar lá. Então eu vou tentar aqui, eu vou apertar o botão de próximo e ó, ele não aceita, ó. Ele não vai ó, pro próximo step. Ele tá, ó, e ele tá focando ali no campo que tá errado. Aí eu vou preencher corretamente. E agora quando eu aperto o próximo, ó, aí sim, ele vem para informações de login, ó. Aperto o próximo, ele não vai. Aí, e-mail, senha. E aqui vai acontecer uma coisa. Ó, eu vou até preencher corretamente, ó. Tinha que estar igual, né? Só que primeiro, vocês estão vendo que não está aparecendo aqui, ó, o erro dizendo que as senhas não estão iguais. E quando eu apertar próximo, ele passou. Não era para ter passado, né? E por que que isso está acontecendo? Por causa do seguinte. Aqui na trigger a gente está dizendo quais campos ela tem que validar. E aqui ela entendeu que no segundo step ela tem que validar o e-mail, tem que validar o password e tem que validar o confirm password. Então ela está tentando validar esses três campos aqui. Ela está validando esses três campos. Se eu for lá no esquema, tá aqui o e-mail, o password e o confirm password. Percebe que a única coisa que o confirm password verifica é se a string, se é um string. Então, como é um string, ele passa, tá vendo? Ele passa, não dá erro. Ele não faz essa verificação aqui, ó, esse refine aqui, ele não verifica se o password é igual ao confirm password. Por quê? Porque como esse refine, ele pertence a esse objeto aqui todo, né? Todo esse objeto aqui, esse refine ele só é executado quando ele valida, não necessariamente tem que devolver true, né? Mas quando ele faz a verificação de todos esses campos aqui. Então, só depois que ele verifica todos esses campos é que ele vai executar esse refine. E como esse notification, esse terms e esse privacy fica no terceiro, fica no terceiro step, ele não está verificando, né? Ele não está tentando validar esses três campos. E como ele não está ainda tentando validar esses três campos, ele não vai tentar validar esse refine. Então a gente vai ter que modificar aqui a estrutura do nosso esquema. E por que que eu deixei esse refine aqui no final? Porque, né, boa parte dos vídeos que a gente encontra por aí, ensinando como é que a gente faz validação de senha, né, confirmação de senha, usando o ZOD, eles colocam esse refine no fim desse objeto todo aqui, né, desse objeto principal aqui do nosso esquema. Só que no multistep isso não funciona. Então por isso que eu deixei esse erro de propósito aqui para vocês saberem que para ter esse cuidado quando está lidando com multistep. Porque como no multistep eu vou ter que dizer quais campos eu tenho que validar em cada momento, então eu não posso deixar esse refine no final. Eu tenho que usar esse refine em outro lugar aqui dentro. Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu tenho esse campo de password, esse campo de confirm password. Só que na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar esse password, esse confirm password. Aí aqui eu vou criar um campo chamado password. E esse campo password, ele vai ser um objeto. Z-object. E dentro desse objeto eu boto aqueles campos lá. Eu boto o campo. Só que eu vou mudar. Aqui chamava password, eu vou chamar de value. E aqui que chamava confirm password, eu vou chamar de confirm value. Então beleza, então... Ah, tá. Então beleza, agora eu tenho aqui, ó, um campo chamado password, que ele é um objeto, e dentro dele eu tenho um value e o confirm value. E aí tá vendo esse refine aqui? Eu não vou usar mais esse refine, né, aqui no final. Nesse objeto aqui do password é que eu vou usar o refine. Então eu vou botar aqui, ó, ponto refine. E aí se eu pegar aqui, ó, do refine, eu tenho o value e eu tenho o confirm value.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, né? Tá vendo essa verificação que eu faço aqui? Vou até copiar ela aqui. Não, vou copiar não. Vou pegar aqui, ó. Vou verificar. Velho é igual ao confirme velho. Se não for igual, eu vou ter aqui o message, né, que é, vou até agora eu vou ao message, que é essa daqui. E eu também tenho que ter o path, né? Que no path eu digo qual campo vai, né, qual do campo vai receber aqui essa mensagem de erro, que no caso vai ser o confirme value. Pronto, aí eu vou apagar aqui esse refine. E é desse jeito aqui. Agora sim, ó, agora eu vou lá dizer que ele tem que validar o campo password, e quando ele validar o campo password, aí o campo password, aí sim ele vai verificar aqui o value, o confirme value, e vai verificar se eles são iguais. Então, só que aí, né, como eu modifiquei isso aqui, eu vou ter que modificar umas coisas aqui, ó. Porque aqui no nosso step de login info, aqui no registro, a gente estava dizendo que o campo era confirme password, né? E aqui a gente estava dizendo que o campo era password. Só que não é mais não. Agora aqui onde era password, vai ser password.value. E aqui no onde ficava o confirm password, vai ser password.confirmValue. Agora é um objeto, né? Então pronto. E aqui no nosso multistep form, ó, agora que a gente estava validando o confirm password, não tem mais o confirm password. A gente tem só o password, né? Deixa eu até tirar aqui, ó. A gente só tem aqui o campo password, né? Que é esse objeto. Então pronto, ele vai validar o e-mail e o password. Agora, ó, vamos lá testar. Agora tem aqui o nome. Aí, ó, vou dar enter aqui, ó, ele não avança. Ele quer que eu espere eu validar tudo corretamente. Aí eu apertei enter, ele avançou, ó, ele está esperando o e-mail, dizendo que o e-mail é inválido. Eu passo o e-mail válido. Está esperando a senha. Ah, não fiz direito? Eu acho que fiz. Tem alguma coisa errada lá no esquema, eu acho. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Ah, tá, eu sei porque os erros não estão aparecendo aqui porque eu me esqueci de modificar lá aqui no login info. Aqui, né, o name aqui, o name das mensagens de erro. Aqui tá password, mas aqui é para ser password.value. Agora não, uma coisa chata aqui é que não tem mais o autocomplete aqui, ó. Quando eu transformo em objeto, eu perdo o autocomplete aqui na mensagem de erro. Mas beleza, aqui é password.confirmValue. Pronto. Agora sim, as mensagens de erro vão estar certas. Aqui a senha deve conter pelo menos 6 caracteres. As senhas devem coincidir. Né? Eu não consigo avançar, né, até que elas coincidam. E aí pronto, agora quando eu aperto Enter, eu finalmente venho pra cá. E aqui, ó, não tá aparecendo nenhum dado aqui, né? Não tá enviando nenhum dado, porque eu ainda não preenchi corretamente. Agora que eu aceitei tudo, ó, próximo, aí finalmente os dados são enviados aqui, ó. Então, beleza, né? A lógica principal do nosso multistep já está funcionando. Vamos só refinar. Então, ok. Uma coisa é o seguinte, ó. Esse... Nem precisa mudar isso. Mas eu acho que eu vou mudar. Ou vou deixar assim mesmo? Não, acho que tá precisando não, deixa assim.
Não sei, tipo, tá funcionando direitinho, mas eu não, antes não tinha funcionado. Só que, tipo, aqui, ó, eu não gosto de deixar essa handle submit aqui dentro, porque eu já tive problema com isso em outros momentos. Não sei porque que não tá tendo problema agora. Então eu gosto de tirar ela daqui. E aí eu faço o seguinte aqui, ó. Eu boto aqui uma função aqui dentro. E aí eu pego eu coloco um prevent default. E aqui dentro eu chamo aquela função de next. Né, isso me evita ter alguns problemas. Agora deu certo, mas já tive problema em outros momentos de deixar a handle submit aqui dentro. Então, né, acabava que esse next aqui não era executado. Então eu gosto de fazer isso aqui, ó. Você precisa usar o prevent default, porque se não usar o prevent default vai dar problema. Então você tem que pegar o evento aqui, botar o prevent default e depois você chama next. E aí aquela função handle submit eu vou colocar aqui dentro. Então pronto, ó, a handle submit eu coloco agora aqui dentro. E aí, ó, como eu coloco aqui dentro, eu vou precisar executar essa função aqui, ó. Antes não estava com isso, agora eu preciso. Porque essa handle submit, ela retorna essa process form. Então, para executar essa process form, eu tenho, né, que abrir e fechar aqui o parênteses para poder executar ela. Então, pronto, agora tá de forma mais correta. E agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, né, refinar essa lógica aqui. Porque eu sempre consigo apertar o botão de próximo, né? Até que chega um momento que não tem mais step, né? Então, uma hora esse state aqui ele vai ser 3, vai ser o número 3 e não existe step, né? Pro número 3, porque aqui vai até o número 2, né? Que o 0, 0, 1, 2. Então, eu não posso permitir que ele aqui chegue no 3. E aí, como é que eu faria isso? Eu tenho aqui, ó, o step fields. O step fields, ele me diz, né, com ele eu consigo obter, né? Porque se eu pegar o length menos 1, ele vai me dar 2, né? Que é o máximo que eu posso deixar o meu step chegar. Então eu poderia fazer assim, né? Se meu Deus. Se o step se o step for menor do que isso daqui, que é o mesmo que 2, steps.length menos 1. Pronto. Ai, ai. Pronto. Agora sim. Eita. Agora tá tendo duas renderizações. Por que tá tendo duas renderizações? Tá. Eu tenho que tirar esse clique daqui. Eu não preciso mais dessa clique aqui. Por causa que como ele é do type submit, né? Quando eu submitar ele, eu vou executar essa função aqui. Pronto, acho que agora sumiu esse duplo aqui. Pronto, agora tá certo. Prontinho. Agora tá certinho. Perfeito. Agora tá certo. Tinha me esquecido. Passei a função pra cá e me esqueci de tirar daqui. Então, beleza. É desse jeito aqui.
Agora, aqui a gente vai fazer uma lógica parecida aqui no decrement, né? Que vai ser o seguinte, né? Se o step for igual a 0, né? Ou seja, se é o primeiro step, eu não posso fazer nada, né? Se eu estou no primeiro step, então se eu apertar no botão de voltar, ele retorna, não faz nada. Agora, né? Porque senão ele vai para baixo de 0. Mas se não, tá de boa. Ai, meu Deus. Senão ele pode ir. Então vamos testar. Aqui eu consigo voltar, mas aqui ó, não faz nada mais. Próximo, próximo, próximo. Voltar, voltar, voltar. Ok, damos uma refinada aqui nessa lógica. Beleza? Então pronto, a gente já fez a maior parte aqui, bem simples. Só que a gente vai dar uma melhorada aqui. A primeira, a gente está fazendo essa condicional desse jeito aqui, né? Só que imagine que a gente tivesse muitos steps. Se a gente tivesse muitos steps, a gente, né, teria que ficaria cheio de step aqui. Então tem uma forma melhor de fazer isso aqui, que é usando um objeto. Então a gente vai fazer isso. E a gente vai juntar, na verdade, esse objeto vai conter tanto aqueles né, esses componentes aqui, quanto vai conter isso aqui também. Então a gente vai criar vou chamar uma const aqui de steps. Ela vai ser um array. Ela vai conter um objeto, que esse objeto vai ter isso aqui. Vai ter um fields, que vai conter os campos. Então esse objeto aqui vai ser apagado. Só que eu vou ter outra coisa que eu vou chamar de form, e ele vai conter um componente. Então, por exemplo, ele vai conter aqui o personal info, né? Então vai ser esse objeto aqui. Então a gente vai construir esse objeto. Então, só para facilitar, deixa assim por enquanto. Só que aí eu vou ter que tipar, né? Como é que eu vou tipar esse objeto aqui? Eu vou criar aqui um type, que eu vou chamar de steps. E ele vai conter o seguinte. Ele vai ter o... Eu faço desse jeito? Faço. Vou fazer. Ele vai ter o fields, então eu vou botar aqui, ó, fields, que vai conter justamente isso aqui. Opa. E ele também vai ter o form, que vai ser um function component. Acho que eu não importei não? Importei. Então pronto. Então esses steps aqui, ó, ele vai ter... Aqui, essa vai ser a tipagem dele. Então beleza. Aqui, ó, tá certinho. Se eu passar aqui um string, né, ó, vai dar erro. Ou deveria dar erro. Deixa eu tirar só esse erro aqui, porque não tá dando erro. Ah tá, agora tá dando erro. Agora tá pronto aqui. O tipo, né, string, fields string, form string. Oh, fields string, form string. Não tem propriedades a seguir do tipo steps, fields, form. Ah tá. Eu tinha esquecido de transformar isso aqui em um array. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, agora tá dando erro, dizendo que isso daqui é um string, né? Então pronto. Ele espera que aqui seja um function component. E aqui, né, ele espera, ó, se eu dar autocomplete aqui, ó, ele espera receber esse array aqui, né? Que aqui no caso é name, né? Então pronto, então eu posso apagar isso aqui.
Então, beleza. Então, a gente tem esse objeto aqui, steps, que tem o fields, que é isso aqui, né? Que é o array com os nomes dos campos. Eu tenho o form, que é um function component. E aqui, né, esse nosso steps aqui é um array de steps. Vou chamar de step isso aqui. Pronto. Então, beleza. Vou só pegar aqui, o primeiro vai ser o personal info, o segundo vai ser o login info e o terceiro é o preference, né? Vou ter que mexer aqui, aqui vai ser o e-mail e aqui vai ser o password. E aqui vai ser o notificações. E aqui vai ser o terms. E aqui é o privacy. Então pronto. Então eu tenho aqui nossos objetos aqui. E aqui, agora a gente tem um probleminha. Aqui é steps. Pronto. É porque aqui eu tenho o form e o fields. Então pronto. Aqui o que importa é o fields. Então, steps, step fields, ok. Aí aqui também vai chamar steps, né? Então, beleza. E aí a gente vai modificar aqui, ó. Então aqui tava esse daqui, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Não vou nem fazer. Aqui eu poderia fazer assim, ó. Vou mostrar aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Eu botaria, ó, steps. Step. Ponto form. E aí pronto. Só que aí vai dar esse problema aqui. Tem como transformar isso aqui em uma coisa? Deixa eu ver se tem. Não é pra ter não. É, tem não. Ele vai dar esse probleminha aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui, eu vou vir aqui pra cima e eu vou criar uma constante aqui. Que é o seguinte. Const eu vou chamar de current component. Current component step. Que vai receber isso aqui. Né, que é o steps, tem que ser com letra maiúscula porque vai ser um componente, né? Então por isso que vai ser com letra maiúscula. Então ok. E aí aqui embaixo eu uso ele. Então aqui, ó, eu vou current component step. E aí funciona. Aí agora tá funcionando. Se eu vier aqui, ó, tá aqui ele aparecendo de boas. E, ó, tá tudo funcionando corretamente. Então essa já é uma forma melhor, porque aí você só fica com um componentezinho aqui dentro. Né? Vai ser tudo controlado aqui para esse objeto aqui. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Aqui... Ah, tá. Uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente... Esse vídeo já tá bem grande, né? Tá com quanto tempo? Já tá com 1h13. Mas beleza, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai modificar o nosso esquema para ficar ainda mais fácil da gente ter que lidar com isso aqui. Porque aqui, né, eu tô tendo que passar todos os campos. E imagina que, tipo, né, existe formulário, tipo o formulário do Enem, que é muito grande, né? Que tem muitos campos por step. Então, aqui eu teria que colocar um array bem grande, com muitos steps. Então, tem uma forma da gente, no lugar da gente ter um array aqui com vários campos, a gente ter só um campo. E a gente vai fazer desse jeito. Então, aqui no nosso esquema, a gente vai fazer as modificações aqui. E essa modificação ela serve tanto para facilitar lá o nosso... facilitar na hora de construir esse objeto aqui, como ele também vai facilitar aqui, porque aqui, como eu falei, aqui é um formulário pequeno. Então a gente tem poucos campos.
Mas imagina que a gente tivesse um formulário bem grande, né, com muitos steps por campo, ou muitos campos por step. Então deixar tudo aqui dentro, né, dentro do mesmo objeto, poderia ser complicado, ser difícil de ler. Então é bom a gente vai dividir isso aqui por steps. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Aqui, ó, no personal info, eu tenho name, surname e age. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um campo que eu vou chamar de personal info. E aí esse personal info ele vai ser um object. E aí dentro desse objeto eu coloco aqui esses campos aqui, ó. Vou botar uma vírgula aqui no final. Pronto. Então o personal info recebe esses campos aqui. Aqui o login info eu coloco um object. Vou colocar aqui, ó, login info. Vai ser um z.object. E aí recebe esse e-mail e esse password. Coloca a vírgula aqui no final. Pronto. E aqui nesse preference, isso daqui, vou colocar aqui. Preferences. Pronto. Aí eu já posso tirar até esses comentários aqui, que agora os nomes são iguais. Eita, o que foi que eu fiz? Pronto. Porque agora lá na hora de validar, aqui ó, tá do jeito que tá aqui, ó. Agora se eu vier aqui, eu não preciso mais desses daqui tudo. Eu posso simplesmente passar aqui ó, personal info. Aqui vai ser login info. E aqui vai ser preference. Deixa eu ver. Aqui eu já posso até diminuir aqui. Pronto. Inclusive isso aqui não precisa mais ser um array, né? Ele pode, porque lá, se lembra? Lá a função trigger ela recebe tanto um array como ela pode, um array com strings, como ela pode receber só uma string também. Então eu posso tirar um array aqui, ó, e deixo só a string mesmo. E aí, claro, vai dar errado aqui porque o fields ele tá esperando um array, né? Só que agora a gente tira aqui, ó, não vai ser mais um array. Então eu já posso tirar esse parênteses aqui também. Pronto, agora vai ser só uma string. E aqui não vai ser mais fields, eu vou até mudar o nome, vai ser field. Poderia até ser fields mesmo. Só que eu vou, né, porque os inputs são fields, né, são vários campos. Mas eu vou chamar de field mesmo porque vai ser o campo lá do esquema. Não, eu vou deixar fields. Porque como eles representam objetos, então pode ser fields mesmo. Então pronto. E aqui no esquema eu posso deixar ele um pouco mais legível também. Porque agora você, né, até cresceu, agora ficou com bem mais nomes. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma const aqui, que eu vou dar esse nome aqui, ó. E ela recebe isso aqui. Recebe esse objeto aqui do Zod. E aí, ó, tira aqui, ó, personal info. Então, vou pegar aqui o login info, const login info recebe esse objeto aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. E aí eu tenho agora o preference aqui. Vou criar aqui
const recebe isso aqui. E agora pronto, ó, o nosso multi-step form schema, ó, tá aqui, ó, recebe esses objetos aqui. Aqui tá aqui eles. Então fica muito mais fácil, né? Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl K0. Opa, errei. Ctrl K0. Pronto, pode minimizar tudo. E aí tá aqui, ó. Agora fica bem mais fácil, né? Bem mais fácil da gente lidar com isso. A gente pode abrir especificamente o que a gente quiser olhar na hora lá. Então pronto. Então posso fazer essa arquitetura aqui, essa estrutura. E aí pronto, só que agora os nossos steps aqui estão com erro, porque tá tudo dentro de objeto agora, né? Então agora esse e-mail, ele é o... Se eu vim aqui, ele vai ser o logininfo.email, né? Então eu vou pegar esse logininfo ponto aqui e vou colocar em tudo. Aqui, ó, logininfo.password, né? Logininfo.password. Pronto. Agora a gente vai aqui no personal info. Agora não é só name, né? É personal info name. Então eu vou copiar aqui esse personal info ponto e vou colocar aqui em surname e vou colocar aqui em age. Ah, eu tenho que fazer o mesmo, eu não posso me esquecer, né? Tem que fazer o mesmo com o de erro aqui. Então personal info name, bota aqui. Bota aqui. Coloca aqui. Pronto. Vou voltar aqui no login, porque eu me esqueci de... Aqui eu vou só copiar esse mesmo ponto aqui. Colocar aqui no input message. Pronto. E aí eu faço o mesmo aqui em preference, né? Preference.notifications. Aí eu vou copiar aqui esse preferences e o ponto. Aí eu coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. E coloco aqui. Pronto. Então eu dei uma aumentada aqui, né? Porque como é um objeto eu tive que aumentar aqui a escrita aqui. Mas, na minha opinião, fica melhor, né? Fica muito mais fácil a gente ler lá o esquema. E fica mais fácil da gente, né, controlar as coisas aqui nesse objeto. Estruturar as coisas nesse objeto. Então pronto. Aí as coisas continuam funcionando do mesmo jeito, ó. Dou enter aqui, ó. Continua dando erro direitinho. Já passa pro próximo. Ah, uma coisa, ó. Quando eu recarrego aqui, ó, quando eu carrego, né, o input nome, né, tá focado. Mas quando eu vou aqui pro segundo step, o e-mail não tá focado. Então é bom, né, a gente em cada form, em cada formulário, né, em cada step a gente focar no primeiro input. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, um autofocus. E aqui nesse checkbox também. O checkbox funciona, né? Acho que funciona, vamos ver aqui. Já vem focadinho. Então, ok. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra... Não, eu sei que dá pra criar um hook, mas acho que além disso... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa além disso.
Acho que já dá pra gente criar um hook aqui. Deixa eu ver o que precisa aqui. A gente tá usando nenhuma constante aqui não, né? Por enquanto não tá não. Então pronto. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um hook para nós separar aqui o nosso JSX das nossas regras de negócio, né? Então vamos criar aqui um custom hook. Então eu vou fazer o seguinte, aqui e na pasta src eu vou criar uma pasta chamada hooks. E em hooks eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de multi-step-form.ts. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui, ó, para lá. Aqui da primeira linha aqui da nossa função até aqui antes do retorno do JSX. Então tudo isso aqui eu vou copiar para lá. Aí eu tenho que criar uma... Então vou aqui, ó. Export default function, vou chamar de use multi-step form. E eu vou colar isso aqui. Aí eu vou aqui importar o useForm, o Zod Resolver, vou ter que importar o esquema, o useState, o type aqui do esquema, e é isso. Só que aí eu também vou precisar, ó, né, dos steps, que é aquele objeto lá. Então eu vou lá, eu vou pegar também esse objeto, né, e a tipagem aqui do objeto. Eu vou trazer para cá, vou colocar aqui em cima. Eu vou ter que importar aqui o FC do React. E eu vou ter que importar o personal info, né, lá dos componentes. Isso aqui é a única coisa que eu achei meio chata de ter que pegar isso aqui, né, ter que fazer todo esse caminho aqui, ter que pegar lá dos componentes. Eu não sei se é a melhor forma. Mas eu achei mais organizado, mas na verdade tem formas bem melhor. No vídeo lá se vocês forem ver o vídeo do Developer Deck 101, ele ensina a fazer um hook um pouco melhor, ensina, né, com a estrutura um pouco, é uma estrutura bem mais complexa, mas é mais reutilizável, e aí é melhor essa importação aqui, fica mais legal. Mas beleza. Tá aqui. Então pronto, tá tudo funcionando aqui, ó. A regra tá toda funcionando, a gente só precisa agora exportar, né, retornar, que é uma função, né? Então a gente vai retornar aqui essas funções e essas propriedades aqui, esse componente, a função de next e a função de pref. Por enquanto é só isso que a gente precisa retornar, esses três. Ah, e tem que retornar o form também, porque a gente precisa do form lá. E o step, é verdade. Então pronto, então aqui embaixo a gente vai retornar, ó. A gente retorna o form, né, que é do que vem do React, do useForm, do React Form Hook, React Hook Form. A gente vai precisar retornar o step, né, que é do nosso state, nosso estado, né. A gente vai precisar retornar a função de next e a função de prev. Então pronto. Agora e tem que retornar o nosso componente também, né, o current step component. Inclusive, isso aqui eu não vou chamar mais de step não, isso aqui vai ser current step. Então vamos chamar aqui de current step. E eu vou ter que mudar aqui também, current step, e eu vou ter que mudar aqui, current step. E vou mudar aqui. E vou mudar aqui. E vou mudar aqui. Não, o nosso current step não precisa retornar não, né? Pelo menos agora não. Depois a gente vai precisar. Então pronto. A gente precisa retornar só o current component step. Então beleza. Então, current component step. Pronto. Agora a gente está retornando tudo que precisa retornar.
E aí, ó, lá agora, aqui a gente vai receber aqui o nosso use multi-step form. E aí dele a gente vai pegar o form, né, que a gente precisa aqui, ó. A gente vai precisar da função de next. A gente vai precisar da função de prev. Ai, errei. E a gente vai precisar do corrente, né, o corrente component step. Então pronto, agora está funcionando direitinho. Eu vou apagar aqui esses imports que a gente não precisa mais. E pronto. Agora fica bem mais limpo aqui o nosso componente, né? Porque o JSX está aqui embaixo, né? E as regras de negócio ficaram tudo aqui dentro desse use multi-step form. Então o nosso componente fica bem mais enxuto, bem mais legível, né? E aí tudo aqui. Ah, vou só dar uma melhorada nisso aqui, né? Porque eu tenho lá da pasta steps, né? Eu estou trazendo esses componentes aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Lá na pasta steps, eu vou criar um arquivo ts. Então eu vou chamar de index.ts. E o que esse vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai aqui no eu vou ter que mudar aqui o import. Aqui o import está como default, o export, né? Agora não vai ser mais default, vai ser assim. Então aqui também eu vou tirar o default. E aqui também eu vou tirar esse default. E por que eu tirei isso? Porque agora nesse index aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Export. Opa. Export. Oxi. Aqui, export. Vou expor tudo do personal info. Personal. Aqui vai ser o login. E aqui vai ser o preference. Então pronto. Então eu vou exportar tudo que vem daqui. E qual é a vantagem de fazer isso aqui, de ter esse arquivo index? É que agora, aqui no meu import, ó, eu não preciso... vou até tirar isso aqui. Agora eu vou importar desse... Eu não preciso... Tá vendo que o caminho... Eu vou até botar aqui, deixar eles aqui, ó. O import. A gente tá tendo 3 linhas de import, né? Porque eu tô importando cada componente de um lugar diferente. E eu tenho esse arquivo grandão, né? Eu tenho que vir steps e tenho que vir no arquivo em questão. Só que agora eu posso fazer tudo assim, ó. Import. From. @ barra components barra multistep barra components barra é grande mesmo barra steps. Então eu vou só lá barra steps, e de barra steps eu consigo pegar os componentes. Então eu tenho aqui o personal info, o login info e o preference. E aí eu vou apagar essas 4 linhas aqui, essas 3 linhas. Pronto. Então, ficou mais linhas, mas eu acho bem mais limpo assim, né? Ficou tudo vindo ali do mesmo arquivo. Tudo vindo da, né? Tá tudo no mesmo import, vindo da mesma pasta aqui. Então, eu acho mais bonito desse jeito. Então, pronto. Fica desse jeito aqui. Outras coisas que dá para melhorar. Ah tá, a gente aqui ainda não criou. Eu vou deixar para o próximo vídeo, porque já tá grande pra caramba esse vídeo, aí pode corromper um bocado de coisa.
A gente não criou aqui aquela barrinha, né, de steps aqui, para mostrar em qual step você tá. Então a gente vai criar isso aqui no próximo vídeo. Por enquanto é isso.